Prazer novamente nos encontrarmos aqui para essa segunda aula, né? Falar do modelo de jogo, alguns assuntos importantes, né? Algumas coisas que vem mudando muito o futebol brasileiro, né? O futebol europeu, e é muito importante a gente alinhar isso aí e saber como discorre essas novas variáveis do futebol brasileiro, né? E é muito importante então que a gente consiga ter esse primeiro contato aqui falando sobre esse tema bacana, esse tema importante, e espero que eu possa passar algumas coisas muito importantes aí do que eu sei do modelo de jogo. Mas antes de falar do modelo de jogo, vamos falar sobre o futebol, né? O futebol de hoje, que teve uma evolução muito grande, né? Sendo muito estudado com várias análises mais aprofundadas de um jogo que um jogo necessita, sempre com muitas variações, e é muito importante que a gente entenda muito bem o futebol brasileiro de hoje, né? E como é o futebol também. Precisamos nos entender primeiro quais as diferenças de hoje de esquema tático para sistema tático. A gente sabe que esse sistema tático hoje são as características de um jogo de futebol, sobre o que apresenta dentro de um jogo de futebol, da forma que as equipes são montadas, né? Como eu disse na aula passada, o 4-2-3-1, o 4-3-3, o 4-1-4-1, o 3-5-2, o 4-4-2, as enormes variações que a gente tem em sistemas táticos. Então é muito, muito importante que a gente conheça mais ou menos o sistema tático para a gente colocar o modelo de jogo em prática. O modelo de jogo são os principais, são os princípios, né, ofensivos e defensivos que a gente tem hoje. São muitas variações, muitos modelos diferentes que a gente encontra, né, de equipes montadas, e a gente, nesse mundo do futebol, nós vemos a dificuldade que é o conhecimento mais aprofundado, né? Que quando a gente pega pessoas que estudam muito, que conhecem futebol muito na teoria e conseguem aplicar na prática, a gente vê o desenvolvimento que o nosso atleta tem, né? Então é muito importante que o nosso atleta hoje também conheça de que forma você vai agir, de que forma você vai montar suas equipes, qual é o modelo que você vai aplicar dentro de um jogo de futebol. Então a gente vê hoje o modelo de jogo sendo muito bem estudado, né? Em matérias de transições, tanto ofensivas quanto defensivas, a organização ofensiva e defensiva. Então é um estudo mais apurado que você tenta passar para os teus atletas, para que eles possam entender da forma que você vai montar a sua equipe para poder vencer o teu adversário, né? Então é muito diferente de você hoje, às vezes você vê uma análise de muitas pessoas que confundem muito o modelo de jogo com o sistema, né? Com o sistema tático a ser empregado. Acha que uma coisa tem a ver com a outra, e são coisas totalmente diferentes. Então é importante que a gente conheça bem isso, né? E a gente vê hoje várias equipes sendo montadas aí, principalmente equipes europeus, né? Europeias, equipes de um patamar um pouquinho mais elevado, né? A gente cita aí Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, que são equipes que jogam num modelo de jogo totalmente diferente do que a gente encontra aqui no Brasil, em algumas equipes, né? Claro que o modelo de jogo depende muito das características de atletas que você tem. Então, você tem que colocar, às vezes, um modelo de jogo espelhando um pouquinho o nível de atletas que você tem. O que esses atletas podem produzir para você.
Então não adianta você colocar um modelo de jogo mais reativo se você tem jogadores que jogam muito em progressão, que jogam muito para frente, que são jogadores que atacam muito. Então você tem que especializar e tem que tentar fazer uma montagem da sua equipe mais voltada também para, quando tem a perda da bola, ter a transição defensiva, que é muito importante. Então são variáveis assim e que nós encontramos dentro de um futebol que cada vez vai ficando mais atrativo, traz para nós um momento de conhecimento, né? Um momento que a gente tem que aprofundar bastante nos conhecimentos para poder acompanhar o nível do futebol brasileiro hoje. Eu gosto muito de montar as minhas equipes, como eu disse na aula passada, tendo um modelo de jogo um pouquinho mais posicional, né? com jogadores que na perda da bola faz uma pressão pós-perda, tenta recuperar essa bola no campo ofensivo do adversário, mas quando não consegue, já baixa suas linhas, né? E vem ser um pouquinho mais reativo, né? Esperar o adversário começar a ter o toque de bola, né? O jogo apoiado, para que a gente possa tentar roubar a bola. Mas é muito importante hoje que quando a gente, eu falo muito para os atletas isso, que quando na perda da bola já recomponha, se não conseguiu roubar a bola na frente, já recomponha, já monte as linhas de novo e seja um time posicional. Então, como eu disse, a gente usa muito o sistema 4-1-4-1, que espelha muito, né, o futebol brasileiro de hoje também. A gente vê muitas equipes utilizando esse sistema porque pode ter uma variável muito grande dentro do próprio jogo, transformar para um 4-3-3 e aí um 4-4-2, e a gente sabe que da forma que a gente monta a equipe, o adversário também estuda muito, né? Então o futebol brasileiro hoje tem essa condição de poder em 2, 3 jogos já descobrir como o adversário joga e estudar muito o adversário. Então a gente tem que criar essas variações para não ser um time praticamente que jogue só de uma forma, porque senão fica um time muito previsível. Então eu procuro montar dessa forma diferente para que o adversário, a gente cause uma surpresa para o adversário. Então isso é uma das características muito do modelo de jogo, né? A gente atacar por dentro, ou dependendo dos atletas você ataca pelas beiradas, mas você tem que ter a recomposição, você tem que criar situações de que seu time seja um time veloz também, mas ir buscar, como eu disse, dentro das características dos atletas que você tem. Jogar com um atacante de referência. Se você não tem um atacante de referência, você pode utilizar um falso 9, né? São muitas variantes que você pode na montagem do teu time, porque primeiramente você vê as condições que os atletas vão poder te apresentar nos treinamentos, e você molda teus times dentro dos treinamentos e você vê se vai poder utilizar isso dentro de um jogo de futebol. Então, eu acho que para vocês é importante vocês terem uma visão nesse aspecto, buscar esses conhecimentos aí através de uma análise mais apurada, através de sistemas, e ver qual é o modelo de jogo que você vai poder colocar na tua equipe. Eu vou, através de vídeos agora, vou mostrar para vocês alguns modelos de jogo importantes de algumas equipes aqui que eu montei para vocês terem uma análise já de como é esse modelo de jogo, qual é a forma que os times estão utilizando hoje, né? Como é o atacando, o defendendo, e aí você vai moldando a tua equipe da forma que você acha melhor e com os atletas que você tem em condições para poder fazer isso aí. Que o atleta tenha esse entendimento, se você vai poder utilizar esse modelo ou não, né? Claro que o modelo de jogo, cada um profissional cria da forma que ele acha mais adequado para certos momentos do jogo, né? Então,
Vamos acompanhar esses 2 vídeos aí que eu vou colocar para vocês e daí a gente volta a falar sobre algumas situações que acontecem no próprio vídeo.
como vocês viram aí, alguns times marcam muito em linha alta, né? Então pressiona muito a bola, quando perde a bola já no campo ofensivo, né? Não deixa o adversário já construir da forma que, para não poder sair de trás. E isso é muito importante para que a gente treine muito isso também, né? Quando você tem uma equipe que consegue fazer isso na frente, é muito importante, porque às vezes você já rouba a bola no campo ofensivo e está muito mais perto na chance de fazer o gol. Isso é um modelo que é muito importante você ter nos treinamentos, né? Já treinar isso para poder fazer no jogo. Caso você não tenha as peças adequadas para fazer isso, você vai ter que ter um time que marque mais na linha média, né? Um pouco mais para trás, que deixe o adversário sair um pouco construindo um pouco o jogo, e aí você já se posicionar na condição de estar bem montado na linha média, né? Caso contrário, como eu disse, num time mais reativo, marcando em linha baixa, baixando bem as linhas, né? Sendo muito compacto, que é o futebol brasileiro hoje, onde as equipes são muito montadas numa compactação e dificulta muito o adversário de entrar no passe entre linhas, que nada mais é do que quando consegue transpassar a primeira linha de ofensiva, e aí o jogador recebe a bola entre as duas linhas defensiva e ofensiva, e aí é onde o adversário cria o maior problema para você. Então, nisso a gente procura treinar muito essa movimentação do volante, né, desse primeiro volante, que ele dê uma movimentação mais lateral, para que você baixe um outro volante, né, um médio que você tenha jogando mais na frente, e você já praticamente transforma teu time para um 4-2-3-1, né, com dois volantes já compactando ali na frente da defesa e dando uma proteção. E aí você faz os teus extremos praticamente já pressionar a bola na frente para que cubra essa bola, para que o adversário não tenha condições de fazer essa inversão de jogada, que é uma das situações de modelo de jogo também, e até conceitos táticos que nós temos, né? Então eu vou falar aqui também um pouquinho dos conceitos táticos, mostrar para vocês. Acho que vocês já tiveram a oportunidade também de acompanhar em outras aulas aí os conceitos táticos, né, que a gente usa hoje muito no futebol brasileiro, né? Essa nomenclatura que mudou muito, né? Então a gente tem que estar muito ciente do que são esses conceitos táticos, como a gente vai empregar dentro de um jogo de futebol e saber utilizar isso aí no momento certo. Os conceitos táticos que nós temos hoje, né? A compactação, o espaço entre linhas que eu disse, a triangulação, o time reativo, o jogo apoiado, a infiltração, a marcação pós-perda. Então tudo isso são conceitos que nós podemos utilizar muito, né, dentro de um jogo de futebol e criar para que o teu time entenda isso, né? Que os atletas compreendam e saibam o momento certo de aplicar esses conceitos dentro do próprio jogo. Nós sabemos que hoje a fase de jogo a gente são dois momentos, né? Então que é importante nós tocarmos nesse assunto e ficarmos cientes disso, que é o modelo ofensivo e o modelo defensivo, onde o modelo ofensivo a gente ataca muito, né? Procura ter variações de jogadas por dentro e com movimentações dos atletas. Principalmente eu gosto muito que os meus atletas da frente se movimentem, que façam essa troca de posição, para que haja uma infiltração, que o extremo venha para dentro, para que o nosso atacante de referência possa cair do lado contrário, para sair dessa marcação da linha do adversário, e aí você cria essas variações. E para que tenha as oportunidades dos próprios médios poder trabalhar e aparecer. E a entrada do volante como elemento surpresa, eu gosto muito dessa chegada do volante por dentro, né? Até posso fazer essa movimentação aqui para mostrar para vocês no quadro tático. Então essa movimentação que é quando a gente tem no 4-1-4-1, a gente tem a movimentação do extremo vindo por dentro, né? Vindo para dentro, e a caída do nosso atacante de referência caindo no espaço vazio lá, para tentar receber essa bola, com a chegada do outro médio por dentro e mais o atacante. E o nosso médio dando o apoio. Aí você já vai empurrando as linhas, né, e vai pressionando o adversário um pouquinho mais no campo, empurrando o adversário um pouquinho mais para o campo defensivo,
e empurrando o teu time mais para o campo ofensivo para começar a construção de jogo, onde é muito importante que a gente tenha essa construção de jogo a partir desse espaço do campo aqui, até chegar no último terço, para que a jogada se desenhe e a gente possa terminar em gols a jogada de extremos e a jogada de fundo também. Então, são situações muito bacanas assim que a gente tem hoje no futebol e que se a gente conseguir colocar em prática, a gente ir aprimorando, como a gente diz, fazendo essa repetição diretamente nos treinamentos, cobrando muito dos atletas para que eles consigam entender isso, a gente faz um time hoje que tem essa rotação e consiga com facilidade chegar ao ataque e pressionando o adversário o tempo todo no seu campo defensivo. Agora, mostrando para vocês também em alguns vídeos, né, algumas situações dessa, né, com a chegada do extremo e a movimentação por dentro. Quem fazia muito isso era o Atlético Paranaense, fez muito isso no campeonato quando o Thiago Nunes era o treinador do Atlético Paranaense, fazia muito essa movimentação quando trazia os extremos para dentro do campo, trazendo os extremos para dentro do campo e dando amplitude com os laterais e fazia uma linha de 4 na frente com mais um atacante de referência, sendo 5 atacantes chegando praticamente em condições de organizar o time ofensivamente. Era um sistema que o que o Atlético foi muito feliz. Então, é importante a gente visualizar isso aqui também, para a gente ter mais ou menos uma base de como é essa organização ofensiva. Então, tudo isso é uma criação, é um modelo de jogo, que é treinado e é executado também, né? Que é o importante, como eu disse. Vamos começar vendo o primeiro grupo de táticas da equipe do Thiago Nunes, como o time se defende. Qual é o posicionamento da equipe quando o time está sem a posse de bola? Bom, vamos começar vendo aqui o comportamento do time marcando em bloco alto, bloco médio, indo para o bloco alto. Geralmente o time forma a linha defensiva com 4 jogadores, os 2 volantes ficam mais centralizados fazendo a cobertura da linha do primeiro combate e o Atlético vai avançando o seu bloco de marcação para pressionar a saída de bola do adversário. A ideia básica dessa linha do primeiro combate é que os extremos marquem a descida dos laterais adversários. Aqui pelo meio, o atacante mais centralizado e um dos meio-campistas avança para dar o combate nos defensores e caso um dos volantes adversário recue aqui para começar a jogada, os meio-campistas eles fazem a cobertura então da linha do primeiro combate e a linha defensiva tenta manter a compactação defensiva mesmo quando o time está subindo o seu bloco. Esse seria o posicionamento básico aí do Atlético marcando em bloco alto. Aqui mais um exemplo disso acontecendo no jogo contra o Flamengo. Veja como o time avança com 4 jogadores. Nesse caso, os 2 extremos, veja como eles já estão mais recuados, justamente por conta do posicionamento dos laterais adversários. Um dos meio-campistas avança para dar o primeiro combate, assim como o atacante mais centralizado. Veja que o time procura manter esse posicionamento com 2 pressionando aqui no primeiro combate, até mesmo quando o time adversário recua com um dos volantes. O time não procura fazer aquele encaixe individual o tempo todo na marcação-pressão. E aqui mais uma vez os 2 volantes fazendo a cobertura do primeiro combate para não ficar nenhuma sobra de marcação. Isso favorece com que esses jogadores eles avancem no bote e caso eles tomem o drible, existe alguém na cobertura para pressionar e não deixar que o adversário avance e não ganhe muito campo. Então o Atlético sempre sobe o seu bloco de marcação para pressionar a saída de bola adversária e geralmente se o adversário consegue avançar em campo, o time vai mudando seu desenho defensivo. O time passa do 4-2-4 para um 4-4-2, justamente porque os extremos eles recuam para compor a linha do meio. Então basicamente a principal zona de guerra do Atlético são essas 2 linhas de 4. Um dos meio-campistas sempre fica mais avançado aqui para dar o primeiro combate junto com o atacante. Aqui mais um exemplo disso acontecendo, o time marcando no seu 4-4-2, em bloco médio, já indo ali para o bloco baixo, no jogo contra o Inter pela Copa do Brasil. E aqui o posicionamento do time marcando em bloco baixo, bem recuado. Veja que quanto mais recuado, mais bem definido fica o desenho defensivo do Atlético. E outro detalhe importante também é que maior é a compactação. Veja como as linhas elas estão bem próximas uma das outras. Inclusive, observe como o extremo aqui pela direita ele recuou bastante, mesmo que o lateral adversário não tenha descido, justamente porque caso ele tivesse um pouco mais avançado aqui, junto aqui com o lateral, e caso saia em inversão, ele vai tomar essa bola nas costas porque o time mantém a sua linha defensiva bem compactada, ela não tem muita amplitude. Quem dá amplitude para o desenho defensivo geralmente são os extremos. Mas basicamente o time mantém o seu 4-4-2 marcando em bloco baixo e cada vez mais compactado. Bom, dando continuidade, tudo isso, para você criar, como eu falei anteriormente, a gente tem que ter características de atletas voltados para poder executar isso aí.
principalmente essas movimentações, né? Você precisa ter laterais que tenham uma condição de apoio, que cheguem muito na frente, que tenham condições de se transformar em extremos também, né? E ter essa rotatividade, pelo menos quando, se não der para entrar pelas beiradas, entra por dentro, e aí você cria uma situação. E você vai moldando e vai lapidando a tua equipe da forma que você tem as características dos jogadores. Muito importante no momento que você tem, hoje, a gente precisa muito ter os zagueiros que tenham uma construção de jogo, que saibam sair de trás e trabalhar muito bem com a bola, fazer um bom passe, para fazer esse passe entre linhas, como eu disse antes, para que a construção de jogo já comece através da tua linha defensiva. E aí você vai fazendo um time mais com progressão, com um time que facilita mais as jogadas ofensivas, porque você vai empurrando o adversário e o adversário vai se retraindo e você vai pressionando o adversário cada vez mais, até você fazer o gol. Aí você já passa a ter o controle do jogo, né? Então você pode ter mais ou menos uma retração da tua equipe para fazer um jogo mais apoiado, como eu frisei antes, onde dê um pouquinho mais de valor à posse de bola, com a troca de passes, com variações, né? E a movimentação dos atletas de meio para que venham fazer essa rotatividade de volantes, né? Um volante sai para dentro para receber a bola, o outro baixa para receber, e aí vai fazendo essas trocas até que os atletas adversários tenham um pouquinho mais de dificuldade até na marcação. E isso momentos do jogo até importante, que quando você está vencendo o jogo, você passa a comandar o jogo de futebol, né? O adversário já começa a ter a condição de se abrir mais, de adiantar um pouquinho mais as suas linhas para poder igualar o jogo, para tentar empatar, e aí que abre os espaços para que você possa chegar nas transições ofensivas, né? Em condições de ampliar até o marcador, porque quando o jogo ainda está igualado, principalmente nos placares, as duas equipes se estudam muito, né? Então muitas equipes se seguram um pouquinho mais, principalmente as equipes que jogam fora de casa, elas se retraem um pouquinho mais. Isso é natural porque a gente vê no futebol brasileiro a maioria das equipes atuarem dessa forma. Depois que ela sofre o gol, ela abre um pouquinho mais os espaços e começa a atacar um pouquinho mais, buscar o gol de empate, e aí que esses espaços no campo vão saindo. Então aí que você passa a aproveitar se você tiver com jogadores de velocidade dos lados do campo, como eu disse, para fazer essas movimentações em diagonais, receber essas bolas em profundidade, essas bolas descobertas, né? Que são as inversões de jogada, e você consegue moldar teu time nesse modelo de jogo que seja um modelo mais tranquilo de posse de bola, de circulação de bola, de movimentação e jogo apoiado, que é importante. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do modelo de jogo de balanço frontal e balanço lateral, né? Até mostrando aqui no quadro tático para vocês, quando a bola cai no setor, a gente tem o balanço lateral, né? A gente traz então os nossos jogadores na movimentação lateral, e aí os médios já vêm ocupar esse espaço e você traz o teu extremo para dentro para ter esse balanço, né? O balanço lateral para tentar roubar a bola às vezes do adversário, onde o adversário tem um pouquinho de dificuldade e já pressionar o adversário na saída para tentar roubar essa bola, e vai empurrando a defesa, a linha de 4 atrás já vai empurrando para frente e você vai pressionando o lado do campo, né? Aqui praticamente um exemplo de balanço lateral, e aí você vai ocupando os espaços do campo. O balanço frontal, quando o jogador às vezes baixa a cabeça e joga a bola para trás para um zagueiro, aí o zagueiro recebe, a gente vai pressionar, já sai todo mundo pressionando, né? Não deixa voltar, e aí
a gente empurra o adversário praticamente para dentro do campo dele, né? O campo defensivo, aquilo que eu já falei. Então, essa pressão do lado da bola é sempre importante, né? A movimentação que a gente vê hoje, os nossos jogadores, quando ele tem esse entendimento, é muito importante, porque a gente, hoje, se você analisar, você pega uma linha imaginária no meio do campo e vai pressionando sempre os lados do campo, né? Deixando praticamente o outro lado aberto. Se a bola automaticamente vir para o outro lado do jogador, você faz esse balanço lateral, coisa que a gente já acabou de falar agora, né? Atrás do teu atacante, e aí já pressiona a bola aqui e balança todo mundo para o outro lado, né? Sempre congestionando o lado do campo, para que esse jogo ele sempre não saia daqui, que essa pressão tenha, o adversário já fique pressionado aqui. Então isso é o balanço lateral, é um modelo de jogo que você pode ter quando a bola cai na lateral. E você já treina e monta suas equipes para fazer isso. E os atletas automatizados nisso, fica muito fácil. Então esse balanço, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E o balanço frontal, quando a jogada, a gente pega alguns gatilhos, que se chamam gatilhos, né? Que são alguns gatilhos que quando a bola chega no lateral, a gente sai para pressionar e aí pressiona em linha alta já, empurrando o adversário para trás. Quando a bola é tocada para o zagueiro também, quando o zagueiro está de costa, é um gatilho de pressão para a gente sair já pressionando o adversário, para não deixar o adversário se movimentar e sair de trás. E aí, se você consegue roubar essa bola na frente, você já está com possibilidade de finalização, porque você está muito mais perto, quase no último terço dentro do campo de jogo. Onde as equipes praticamente fazem muito isso hoje. A gente vê equipes aí que pressionam muito o adversário dessa forma, não deixam o adversário construir o jogo de trás e já pressionam e jogam praticamente todo momento no campo do adversário. Isso é um modelo de jogo que nós vemos hoje aí em várias equipes do futebol brasileiro, que os treinadores montam muito e treinam muito esse tipo de jogada, né? A pressão no adversário no campo ofensivo, e é onde dá muito resultado, porque você vê a maioria dos gols que vem saindo hoje são dessa forma. Quando o time consegue roubar essa bola e consegue já circular essa bola de um lado para o outro, é onde passa as jogadas ofensivas e termina em jogadas de finalização. Então, isso é muito importante para que a gente acompanhe, né? E a gente veja. Por isso é importante que você saiba mais ou menos como você vai montar a tua equipe e você crie esse modelo de acordo da forma que você vai querer jogar. Claro que você hoje encontra vários adversários, um diferente do outro, são situações totalmente diferentes que você encontra de cidades, de clima, de estádios. Então você tem que moldar às vezes a tua equipe da forma que você vai jogar e da forma do adversário que você vai enfrentar. Você hoje vai enfrentar um Flamengo, você tem que ter uma forma no Maracanã, um exemplo, fora de casa, você tem que montar o teu time de uma forma que você ache que vai conseguir vencer o Flamengo lá dentro. Claro que é uma equipe diferente, uma equipe com grandes atletas, e aí você tem que pensar, será que é melhor eu jogar, ter um time mais reativo, um time que espere, que seja mais posicional, ou é importante que eu marque mais na frente, que eu pressione, que eu tente recuperar essa bola na frente, pressionar após perda. E aí você mesmo vai ter que ter esse conhecimento. Você, como treinador, é que vai ter que saber da forma que você vai enfrentar. Se você joga em casa, é de uma forma, eu acho que é uma forma totalmente diferente que você vai utilizar também. Você certamente, a gente vê a maioria das equipes que jogam em casa, são as equipes que vão pressionar o adversário já no seu campo ofensivo. Não deixam o adversário construir o jogo. Então são eternas características, eternas variações, a forma que você monta o teu modelo de jogo. O importante é que você entenda direitinho como você vai montar esse modelo, tá? Espero que a gente possa estar acompanhando direitinho, entendendo bem quais são essas variações que
que a gente tem. Agora é muito importante também a gente saber o sistema tático que a gente vai utilizar, né? Quais são as peças que nós temos para montar, porque às vezes a gente quer montar um sistema ofensivo e não tem jogadores ofensivos para fazer isso. Então é preferível que você monte um sistema que te dê uma segurança maior para que você consiga dar uma consciência para a tua equipe que ela tem que atacar, mas também ela tem que se proteger, que ela seja mais segura, que ela seja mais seja mais reativa, mas que crie situações que você consiga atacar o adversário também, para não ficar só tomando pressão o tempo todo do adversário. Vou mostrar para vocês alguns vídeos agora também de alguns sistemas táticos importantes, né? Até da evolução que teve já os sistemas táticos que nós encontramos hoje, e até pela forma do modelo de jogo que você tem quando você cria o teu sistema tático. Porque a evolução dos sistemas táticos também deram essa condição do futebol brasileiro evoluir demais, né? Porque os atletas hoje eles são doutrinados para fazer algumas situações que é muito importante, a ocupação de espaços dentro do campo, coisas que nós não encontrávamos com facilidade nas equipes. Então as equipes são lapidadas muito para ocupar o espaço no campo. E o atleta passou a entender qual vai ser sua função, passou a ter um entendimento e uma leitura de jogo totalmente elevada, né? Ele sabe o momento certo que ele vai sair para pressionar, na forma que ele vai sair para marcar, na forma que ele vai baixar, que ele vai ajudar na marcação. E isso é muito importante que a gente consiga passar para os atletas. E se você consegue transformar isso dentro dos treinamentos, com certeza no jogo ele vai fazer com uma facilidade muito grande e você vai conseguir os seus objetivos, que é no futebol que a gente sabe muito bem que são as vitórias, né? Que nos dão uma consistência, uma condição de poder trabalhar, de se sustentar cada dia que passa nos nossos cargos aí, porque a gente vê que quanto mais o treinador é vencedor, mais condição de trabalho ele cria para hoje, né? Mais condições de trabalho vai aparecer para ele no futuro. Então, isso é muito importante que a gente tenha. Então, saber escolher os atletas hoje com perfil para que você vai utilizar, porque se você vai usar um modelo de jogo de bolas aéreas, com jogadas de faltas, de escanteios, você tem que ter jogadores com características de cabeceios fortes, né? Jogadores fortes na bola aérea. E aí você consegue o teu objetivo dentro desse modelo de jogo. Porque se você tem um time baixo, você já não vai priorizar as bolas paradas, né? Então você já vai ter que criar um outro sistema, um outro modelo de jogo para você poder implantar na tua equipe. Então, por isso hoje o perfil é muito importante. Nós temos que ser muito críticos na forma que nós montamos nossas equipes, porque a gente sabe hoje qual é um dos pontos fortes do futebol brasileiro, né? Que é a velocidade, como eu disse na aula passada. São jogadores hoje que as equipes necessitam muito ter jogadores de velocidade para criar essas situações de jogo, né? Para você chegar com mais facilidade na frente. Então é muito importante que a gente saiba fazer a montagem das nossas equipes hoje, para que a gente tenha sucesso no modelo de jogo que a gente vai criar para essa equipe, e quando ela for competir, ela já está com o entendimento muito apurado dentro daquilo que você trabalhou e treinou. Até aqui mesmo no Londrina, na minha chegada, no momento que eu comecei a montar a equipe que vai participar desse campeonato sub-20 da Copa do Brasil,
A gente viu a dificuldade muito grande que os atletas tiveram de assimilação nos primeiros treinamentos, mas com o passar dos treinamentos, com as colocações que eu ia fazendo para eles, tanto ofensiva como defensiva, mostrando para eles a forma que a gente poderia conseguir nosso objetivo, que podemos transpassar o adversário dessa forma, né? Poder vencer o adversário que nós vamos enfrentar da forma desse modelo de jogo que eu estou criando. E no começo eu tive uma dificuldade muito grande, né, de momento de assimilação dos atletas. Mas com o passar dos treinamentos, eles foram entendendo, e hoje é uma equipe assim que se porta muito bem, principalmente posicional. Quando perde a bola, tem um sistema tático já montado por mim, que é o 4-1-4-1 que eu estou utilizando e venho treinando muito dentro dos treinamentos aqui diários. E hoje a equipe se porta muito bem. Quando perde a bola, já se posiciona, e está sendo uma equipe que está evoluindo muito a cada dia que passa. Tenho atletas de velocidade dos lados do campo que me dão essa condição de criar alternativas de variáveis de jogadas de velocidade. E tem um atacante de referência que tem uma condição de contenção de bola, é bom cabeceador. E aí eu estou conseguindo fazer uma equipe muito competitiva, e espero que essa equipe também dê essa resposta no campeonato, na competição que vai disputar agora, porque pelo que vem apresentando nos treinamentos te cria uma expectativa muito grande. Até vou mostrar um vídeo de treinamento dessa equipe para vocês terem uma análise aí de como está sendo os trabalhos diários que a gente vem fazendo. A aceitação nos trabalhos está muito bom e te dá uma condição assim de você criar uma expectativa muito de conseguir o objetivo. E eu estou muito satisfeito pela evolução de cada dia que passa do que essa equipe vem apresentando e particularmente de alguns atletas, né, que evoluíram muito no transcorrer dos treinamentos. Hoje é uma equipe que está muito bem trabalhada também fisicamente, dentro das capacidades físicas que a gente falou, consegue apresentar uma evolução muito grande nessa área também, e eu consigo criar esse modelo de jogo que eu estou criando, principalmente de pressionar o adversário no campo ofensivo, né? Porque eles já estão entendendo isso, e quando tem a perda da bola, já se recompõe atrás das linhas que a gente já montou. Não são linhas imaginárias, que a gente sabe que é o momento do campo, o espaço do campo é onde eles já vão ocupar para procurar se defender, sem a posse de bola. E quando ganham a posse de bola, é onde a gente já está trabalhando muito esse balanço frontal para tentar empurrar o adversário sempre para trás. Vou mostrar em vídeo para vocês terem essa análise aí e até visualizar da forma que a gente vem trabalhando aqui no dia a dia.
Deu para vocês observarem um pouquinho, então, o que a gente vem trabalhando com os atletas, né? Para que tenham a condição de poder acompanhar e poder ver o que está sendo feito aqui no treinamentos, né? Espero que tenha sido muito produtivo para vocês. Claro que algumas coisas são complexas, né? Algumas coisas é difícil de entender, de mostrar. Mesmo mostrando, às vezes a gente tem uma dificuldade na assimilação, mas eu sei que com o nível que vocês estão procurando elevar cada dia que passa através dos conhecimentos, vocês vão poder colocar em prática tudo que vocês aprenderam, que vocês vão aprender, e eu tenho certeza que muitos vão se colocar aí no mercado de trabalho e vão poder colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam, que vocês vão adquirindo cada vez mais nessa condição de poder evoluir a cada dia que passa e poder colocar em prática com suas equipes, as equipes que vocês vão montar. E quero desejar muito sucesso a todos, né? A vocês que estão tendo esse espaço voltado para vocês mesmos, para que vocês se especializem cada vez mais, que vocês busquem esses conhecimentos e lhe dê a condição de amanhã ou depois, quando essa oportunidade aparecer, para muitos que já estão no mercado também, seja produtivo para colocar em prática, e aqueles que vão ter oportunidade no futuro tenham muito sucesso em suas carreiras, porque o mundo do futebol é um mundo muito legal, muito bacana de a gente viver dentro. Eu sou hoje muito grato a tudo que aconteceu na minha carreira. Sou muito feliz nessa carreira que eu escolhi. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade que me deu de estar no mundo do futebol. E aí poder compartilhar esse momento com vocês é muito legal, né? Eu fico satisfeitíssimo das oportunidades que me aparecem. Essa é uma delas, de poder estar aqui tendo essa troca com vocês. Na última aula nós vamos poder praticamente estar convivendo junto, fazer perguntas, responder, e aí a gente ter esse contato direto vai ser muito legal. Espero que a gente possa ter essa troca de informações nesse último dia e que vocês fiquem satisfeitos com o curso, porque a gente sabe as pessoas que hoje estão ministrando o curso, muitos profissionais aí de alto nível, né? O professor Jorge Ferreira é uma pessoa que conhece muito futebol e certamente está passando grandes conhecimentos para vocês. E nos encontramos na próxima aula.